A marcha segue. Amém? Hoje nós estamos num novo desafio, com o crescimento da igreja. A primeira escola bíblica, o pastor Evandro, que nós fizemos aqui, sabe quantos alunos veio? 18. 18. Havia uma distância muito grande entre sede e congregação, não só a distância que nós ainda temos hoje, que é a distância física. Qual é o nosso desafio? Nós vencemos por fé. Eu sei, você fez como você, mas eu sei a dificuldade que você tem que chegar aqui. A distância, o trânsito de São Paulo. Por quê? Porque a igreja sede, ela não cresceu no seu bairro. Nós tínhamos que ter aqui no mínimo 10, 15 congregações em volta aqui quando a igreja nasceu. Certo? Hoje as coisas são bem mais difíceis. Isso que é oportunidade de fazer espaço. Mas mesmo assim, nós estamos vencendo a vida. Sempre tentamos fazer isso. A primeira que nós fizemos, o obreiro disse para mim assim: pastor, você está doido que a comida com esse tanto de gente de graça? E se vir 200 irmãos, isso naquela época, parece que foi uma maldição, só veio 18. Eu estava com isso. Porque se não se vir 100 come, se vir 200 come, se comer 500 igual comer hoje come, se comer 1000 come, porque Deus é o dono da igreja, Ele tem dado pão. Esses pedidos o nome do Senhor vai ser Deus. Estamos trabalhando, irmãos. Já vai para 7 anos. Não para dar uma cara a essa igreja. Vai a cara. É bem que parecia com o pastor. E aí que está o problema. Alguns obreiros não apertam o pé. Eu não entendo como vi um pastor dirigindo a congregação. Há uns que têm que integrar a obra. Eu não só não entendo, como não admito. Não está aqui no trabalho disso. Aí não dá para ir. Aí o pastor é ruim. Quando o pastor chama, diz: meu irmão, o senhor deu o salário da igreja. E o senhor vai comer o pão da preguiça? Não, meu irmão. Aqui não. Só aperta o passo. Não estão entendendo como é que funcionam as coisas? É porque do ministério, cuida do ministério. E a igreja segue. Pouco tempo chegou uma irmã aqui na igreja. E quando olhava para aquela irmã aqui, todo mundo tinha uma visão dela. Pregador, profeta. E o irmão, até como ligou assim: pastor, essa irmã é uma bênção para ir para assumir o ciclo de oração. Eu fui orar. Quando foi à noite, irmãos, eu tive uma visão com a irmã. Eu vi a irmã dentro do caixão e o braço dela estava em ripos, assim, ó. Não descia, em ripos. Alto assim o braço. O braço feio. Ela morta dentro do caixão, deitada, o braço assim. Acordei assustado com aquilo. Senhor, esse orar. Deus disse para mim: está morta e é insubmissa. Não baixa a guarda. Um obreiro que até alguns: pastor, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Poucos dias eu estava em casa, já faz uns 3, 4 meses atrás, 5 meses atrás. Eu tive uma visão com ele. Chegava uma mulher para mim e dizia assim: pastor, eu estou em adultério com o pastor fulano. Confessava adultério para mim. E eu ia onde ele estava num quartinho do lado, assim, um quartinho escuro, com a cabeça baixa, com vergonha de mim. E eu chegava na frente dele assim, perguntava: está tudo bem contigo? E ele dizia: está tudo bem. Aí eu acordei aqui. Deus falou comigo assim: pecado é muito e não quer confessar. 30 dias depois, sem explicação. E eu paro com aqui, então você vai saber o santo por causa do milagre. Amém? Então, irmãos, a coisa é séria. A obra de Deus é coisa séria, irmãos. Amém? Irmãos, nós precisamos ouvir uma palavra que o Deus tem para nós ali. Você vai fazer milagre agora. Você tem 30 minutos, já passou 10 segundos.
Amém? O assunto dele é para 3 horas, irmão. Mas ele é perito, é professor. Vocês querem ouvir uma palavra aqui sobre isso? Amém? Vocês vão gostar. É uma palavra que nós necessitamos. Com Anderson Ramos. É o evangelista da igreja do Carança. E o Anderson, ele era meu companheiro de oração junto com o pastor Cláudio. Ele foi gerado na oração. Ele era um adolescente, mas ele foi professor de escola dominical dele. Hoje ele é evangelista da igreja, bem casado, bem resolvido na vida secular. Sabe por quê, irmãos? Para a bênção de Deus. Então, jovem, você que está aí, mãe, pai, encaminhe o seu filho para a oração, para a comunhão com Deus. Amém? Eu vou dar mais uma palavra aqui. Obreiro, diácono, operador. Você tem prazer em ver o filho do pastor bem ou mal? Hã? Bem. Mate dentro de você. E entenda que filho de pastor também é criança. Filho de pastor também é adolescente. E filho de pastor também é jovem. Então para com esse negócio, é porque é o filho do pastor. O diabo está te usando, você não está percebendo. Não é porque ele é o filho do pastor, não, é porque ele é um jovem. Ok? Mas o que significa isso? Quando o filho do pastor está sendo usado para cantar, para pregar, para qualquer coisa, só está cantando porque é filho do pastor. É para estar desligado. Esse é o prazer que você tem. Você devia dar glória a Deus. O filho do meu pastor está bem. A filha do meu pastor está bem. A mulher do meu pastor está bem. Significa que a mãe também vai bem. Porque essa unção da família dele vai dar minha graça. Amém? Senhor, irmãos. Nós estamos aqui. Já fomos edificados pelo Senhor. Tem os obreiros aqui que só entram, só gente. Gentileza. Entre os obreiros aqui. O meio pastor Zé Cláudio. Eles estão meio sem graça para passar aqui. Pode entrar para cá. Pastor Zé Cláudio, pastor Lexo. Pode entrar aqui. Amém? Os obreiros que puderem sentar, pode vir. Senta aqui. Já fomos edificados pela palavra de Deus. Desde sexta-feira. Ontem, hoje, o Senhor tem falado poderosamente conosco. E eu me sinto muito feliz de estar aqui e participar dessa escola bíblica de hoje. O pastor me comunicou sobre a necessidade de a gente abordar sobre esse tema. Comunicação. Em outra oportunidade que tivemos, nós falamos sobre comunicação no aspecto de como se comunicar, de como conversar, de como dialogar. Hoje eu quero ir um pouco além disso, falando sobre a eficácia da comunicação. E eu tenho estudado um pouquinho sobre esse assunto e fala que todos se comunicam. Todos se comunicam. Mas é difícil se conectar. A gente está vivendo uma era da conectividade, onde as pessoas estão cada vez mais conectadas. Hoje está se falando muito de Facebook, LinkedIn, Platform, rede social. O tempo inteiro está se falando disso. Mas o que é se conectar de fato? Nesses 30 minutos a gente quer abordar um pouquinho sobre conectividade. Comunicar, todo mundo se comunica com isso. Agora, a eficácia da sua comunicação, ela tem que ser eficiente ao ponto de se conectar com a pessoa que te ouve. E se conectar é para poucos, não é para nós. E a gente vai decorrer um pouquinho sobre isso. O que é comunicação? As pessoas elas podem até ter ótimas ideias, mas se ela não souber se comunicar com clareza e objetividade, ela não vai ter o apoio e nem o impacto necessário para causar naquilo que ela quer através da comunicação. E no ministério é extremamente importante que os obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores se comuniquem
de forma que ele consiga transmitir a sua mensagem com clareza, de forma que as pessoas que ouvem consigam compreender a sua mensagem, ele deve estar conectado a todo mundo. Conectado com os que são liderados por ele e conectado com o seu líder. Isso é extremamente importante. Muitas vezes o líder está falando A, ele está entendendo B. O líder está falando B, ele está entendendo C. É difícil a conexão. É difícil a compreensão. E a comunicação às vezes é isso. Se você não conseguir impactar as pessoas através da comunicação, você pode até ter um projeto bonito, pode até preparar uma mensagem bonita, mas aquilo soa vazio. Aquilo não tem o impacto necessário que precisa ter. E a comunicação às vezes é isso. Ela visa atingir vidas. Você, quando comunica a palavra de Deus, você está com o objetivo de atingir vidas. E além de você ter a unção, além de você ter a preparação ministerial, você precisa saber se comunicar. Isso é extremamente importante. Porque isso serve para os obreiros e para todos. E a comunicação ela é usada em todas as áreas da nossa vida. Seja para conversar com o filho, seja a comunicação no casamento, seja a comunicação com amigos, seja a comunicação numa reunião como essa, seja a comunicação numa reunião numa empresa, em todas as áreas da sua vida, você tem que aprender a se comunicar. É extremamente importante você ter o poder de comunicar com as pessoas e as pessoas entenderem e com isso você causa o impacto necessário. E o que é uma comunicação eficaz? A comunicação eficaz é o que está escrito ali. É a capacidade de transmitir, expressar e verbalmente ideias, pensamentos, informações através de uma linguagem objetiva e clara. Tem gente que quer falar difícil, quer falar tanta coisa, fala muito e não diz nada. Né? Então é importante que você, quando comunica, você tem que ser objetivo, direto ao ponto. Mesmo que você pregue a mensagem do céu de Jericó, mas pregue com clareza, com objetividade, para atingir o objetivo da mensagem. O objetivo da plateia que te ouve, isso é muito importante. Então, às vezes, queremos arrumar tanta coisa, queremos enfeitar tanto a nossa comunicação, que perdemos a objetividade da comunicação. Que perdemos atingir o coração das pessoas que nos ouvem. Comunicação é isso. É atingir o coração das pessoas que nos ouvem. A pessoa ela tem que processar, porque na comunicação ela tem 3 aspectos. Primeiro, pensamento, aquilo que você está pensando. Segundo, emoção. Quando você transmite a comunicação, você tem que ter emoção. E em terceiro lugar, ação. Então a comunicação ela tem que ter pensamento, emoção e ação. E quando você comunica, você tem que fazer isso de uma forma objetiva e de uma forma persuasiva. Que a pessoa que te ouve, ela vai falar: isso está fazendo mudança em mim. Essa comunicação está atingindo o objetivo. Eu estou entendendo e me conscientizando que eu preciso mudar, ou que eu preciso melhorar, ou que eu preciso fazer, ou que eu preciso estar apto para entender essa mensagem. É isso que faz a comunicação. E como eu estava dizendo, nós estamos vivendo uma época de conectividade. As pessoas cada vez mais estão relacionadas. Pessoas estão cada vez mais se conversando, se comunicando em todos os aspectos. E como estar preparado para essa era de conectividade? A igreja ela está conectada em um corpo único. Abra sua Bíblia para mim, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 20. Nunca se fez tão necessária a conectividade na igreja. Quem lê pode achar. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 20. Do 12 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 20. Porque assim como o corpo e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer de Deus, quer gregos, quer cegos, quer livres,
mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas um. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou o corpo, não será por isso o corpo. Ou se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou o corpo, não será por isso o corpo. Se todo o corpo for olho, onde está o ouvido? Se todo o corpo for ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Há muitos membros, mas um corpo. Este corpo ele tem que estar conectado. Ele tem que estar num só pensamento, num só propósito, em uma só visão. Não adianta o pastor da igreja ele ter uma visão e os seus liderados terem outra. O pastor Edmar usa um ditado que diz: uma visão dentro de outra visão gera divisão. Então nós temos que, como corpo, ter uma visão única. Como corpo, temos que estar conectados. Como corpo, o que o pastor fala aqui, você fala lá. Como corpo, o que o líder de mocidade fala aqui, os liderados falam lá. Como corpo, que a irmã do círculo de oração, a irmã Marlene que está à frente da UFA, diz aqui, as irmãs do círculo de oração diz lá. Isso quer dizer unidade, isso quer dizer conectividade, isso quer dizer que estamos todos em um único propósito. E a comunicação, para ser eficaz, ela tem que ter este impacto. Quando você comunica lá na sua igreja, onde você dirige, será que os seus obreiros lá têm a mesma visão que você tem? Será que os seus diáconos têm a mesma visão que você tem? Será que o círculo de oração tem a mesma visão que o pastor tem? Isso é muito importante, isso fala de conexão. Se não tem, porque alguma coisa de errado existe na comunicação. A comunicação é muito importante. Primeiro aspecto, porque estamos falando com pessoas. E as pessoas elas devem entender a mensagem. E para entender a mensagem, muitas vezes não é por imposição. Porque o líder ele não conquista por imposição. O líder ele conquista por autoridade que Deus deu para ele. E isso é muito importante, que a igreja esteja conectada com um corpo único. Um corpo em pensamento, um corpo em comunicação e um corpo em atitude. Porque a atitude, ela fala mais do que muitas palavras. Existe um ditado que diz assim: as tuas palavras, as tuas atitudes falam tão alto que não escuta as tuas palavras. Porque a atitude, ela fala muito. E isso é estar conectado. Eu falar, a pessoa ouvir e concordar com a minha visão. A gente vai falar bastante sobre isso. Conectar aumenta a sua influência em todas as situações. Conectar é isso. Repita comigo. Conectar aumenta a sua influência em todas as situações. Vamos ver por que ela aumenta a influência. Lembrando que todos os dias nós somos bombardeados por palavras. Nós recebemos 35 mil mensagens por dia. 35 mil mensagens. Quando você acorda de manhã, que você sai na rua, você olha para o notebook, você está recebendo uma mensagem. Você está vendo alguma coisa na rua, você está recebendo uma mensagem. Você liga a televisão, você está recebendo uma mensagem. Você abre o jornal, você está recebendo uma mensagem. Como que a gente escolhe aquela mensagem que eu devo prestar atenção e qual que eu não devo prestar atenção? A maioria das pessoas, elas falam por dia. Isso eu acho que é os homens, as mulheres falam um pouquinho mais. Mas a maioria das pessoas falam por dia 16 mil palavras. 16 mil palavras por dia. Então, são muitas informações. Mas as informações, elas devem estar relacionadas, estruturadas, para que ela possa causar o efeito necessário. A conectividade é isso. É você estruturar a informação, estruturar a comunicação, para que ela cause o efeito necessário. Então, o que é conexão?
O que é a conexão? Um critério importantíssimo para um obreiro avançar no ministério é a habilidade de se comunicar efetivamente. Meu irmão, se você não soubesse comunicar, seria difícil de você avançar. Porque você não fala, as pessoas não entendem, ou quando você fala, as pessoas não compreendem. Então, um aspecto fundamental para o obreiro, para a líder, para a irmã do círculo de oração, para todos nós que aqui estamos, é o aspecto da comunicação. E não só a comunicação efetiva. E o que é comunicação efetiva? É aquela comunicação que faz efeito. Você fala, as pessoas te escutam e as pessoas compram a tua visão. Esse é o aspecto importante. Qual que é o segredo? Fala comigo, conexão. Você pode falar o tempo todo. Quando você é um pastor, ele fala o tempo todo. Não significa que ele está conectado comigo. Sabe o que é dizer conexão? Ele está no mesmo pensamento. Ele está na mesma sintonia. Eu estou falando, ele está compreendendo, ele está entendendo, a ponto de replicar isso, a ponto de ter isso como a sua própria visão. Isso que é conexão. Muitas vezes falamos, muitas vezes discussamos, muitas vezes lemos a palavra de Deus, mas as pessoas elas não conseguem se conectar. Aonde está a falha? Está no comunicador. A falha está em nós. Que através das nossas palavras nós não conseguimos avançar e conquistar o coração daquela pessoa. Isso em todas as áreas. Se você quer ter sucesso, aprenda a se comunicar com os outros. Em todas as hierarquias, em todos os aspectos, isso é fundamental. A comunicação. O que eu quero dizer quando eu digo conectar? O que eu quero dizer com isso? O que é conectar? Conectar é habilidade. Primeiro, diga, conectar requer habilidade. Por quê? Porque você precisa se identificar com as pessoas, se relacionar com elas, para que aumente a sua influência sobre elas. Então, às vezes eu chego e quero falar um assunto vou usar aqui o pastor Euclides, eu quero falar um assunto com o pastor Euclides, mas muitas vezes eu não sei quem é o pastor Euclides, eu não sei onde ele mora, eu não sei como ele vive, eu não sei como chama sua esposa, eu não tenho intimidade com ele, eu não me relaciono com ele. Irmãos, quantas vezes nós sentamos do lado de pessoas da igreja, nós não sabemos o nome das pessoas, nós não se relacionamos com as pessoas, viemos para o culto, participamos do culto, saudamos de novo a paz do Senhor, mas nós não temos conexão com aquele irmão. Em nome de Jesus, comece a se relacionar, comece a ter diálogo, comece a se influenciar com as pessoas. Isso falta, irmãos. Muitas vezes no nosso meio existe muita frieza. Pessoas que sempre do nosso lado, que nós não sabemos onde ela mora, nós não sabemos como ela está, nós não sabemos onde ela está, nós não sabemos de nada sobre ele. E passa meses e sai meses. E estamos frios, indiferentes. E depois queremos subir no púlpito e pregar. E queremos que a nossa comunicação surta efeito na vida da pessoa. Queremos que a nossa comunicação surta resultados na vida da pessoa. Não é assim. Você precisa se relacionar com a pessoa. Você precisa ter diálogo, conversar, para que você aumente a sua influência. Diga comigo, para aumentar a influência, é necessário se relacionar. Porque estamos fazendo aqui hoje, estamos se relacionando. Estamos juntos no único propósito de aprender a palavra de Deus. Esse é um aspecto importantíssimo e é um dos princípios para que eu possa me conectar com alguém. Eu tenho que me relacionar para que a minha influência possa aumentar. Mas por que isso é importante? Por que é importante esse negócio de conexão? Por que isso é importante? Porque a habilidade de se comunicar e se comunicar com os outros é um fator que determina o seu potencial. Quanto mais habilidade que você tem de conversar com os outros, mais longe você vai. E não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil. Irmão. Grandes líderes no começo tiveram dificuldades com isso. Vamos pegar o exemplo de Moisés. Moisés foi um grande líder. Um homem que é marcado até os dias de hoje pelo seu poder de liderança. Mas quando Moisés começou, Moisés ele não tinha habilidade para trabalhar com pessoas. Primeiro aspecto, o primeiro desentendimento que ele teve,
Ele foi e matou Egito, porque não tinha habilidade de se conectar, não tinha habilidade de se relacionar. E isso é indiscutível. Você que está à frente de uma congregação, você que está à frente de um círculo de oração, você que está à frente de uma mocidade, você que quer ser líder, ou você que está no cargo de autoridade, você precisa aprender a se relacionar. Precisa aprender a entender as pessoas. Precisa aprender a ouvir. Tem pessoas que não sabem ouvir. Tem pessoas que muitas vezes a outra está falando e ele está interrompendo. Aprenda a ouvir, porque ouvir é um princípio para se conectar. E quanto mais eu tenho habilidade de me comunicar e se comunicar com os outros, maior é o meu potencial. Mais longe eu vou. Então Moisés tinha essas características. Ele não conseguia se relacionar com pessoas. Mas Deus foi guiando. Deus foi tratando isso. Depois nós vemos Moisés, quando ele foi chamado na sarça, ele não tinha habilidade de se comunicar. É tanto que ele falou para o Senhor: Senhor, eu não sei falar. Eu não sei me expressar, eu sou um homem de duas palavras. Foi quando Deus nomeou Arão para esse relacionamento. E nós vemos Moisés, ele foi aumentando a sua influência diante do povo. E Moisés também não era um bom líder no começo, porque ele queria fazer tudo sozinho. Ele não sabia dividir a liderança. Onde foi lindo isso aqui? Até que o seu sogro o aconselhou que ele estabelecesse líderes para dividir a carga com ele. O que eu quero dizer com isso? Ninguém nasce sabendo isso, mas todos aprendem, todos têm a capacidade de evoluir ministerialmente falando. E isso aconteceu na vida de Moisés. A ponto que quando ele morreu, ele estava tão conectado com aquele povo que diz que a congregação de Israel chorou por 30 dias na sua morte. Isso fala do poder de conexão. O poder de conectar as pessoas. Esse é muito importante. A conexão ela vai além da comunicação. Muito além. Eu estou aqui me comunicando, mas não significa que eu estou conectado com vocês. A conexão ela vai além. Ela se conecta. Então, no sentido bem real, a eficiência da liderança para todos em uma posição de autoridade depende do grau mais alto das habilidades de conexão. Quanto mais eu me conecto com as pessoas, melhores são as minhas eficiências na área da liderança. Melhores a minha eficiência na área da comunicação. Então, para todos que estão numa posição de autoridade, aprenda isso. Se conecte com as pessoas. Se conecte com as pessoas. E para se conectar com as pessoas, irmãos, não é uma tarefa fácil. Porque isso requer energia. Isso requer sentar do lado da pessoa. Isso requer conhecer a pessoa. Isso requer me relacionar com a pessoa. É isso que faz com que o líder se conecte. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cuidadores, todos precisam se conectar com seus liderados e com quem os ouve, a ponto de influenciá-los ao seu favor. Não é por autoritarismo que você conquista, não é por imposição que você conquista, mas quando você se conecta com seus liderados, você não precisa nem fazer, nem pedir. Ele já sabe: olha, pastor, eu estou fazendo aqui. Olha, líder, eu estou fazendo aqui, estou ao seu lado para te ajudar, para fazer essa obra engajante. Por quê? Porque você está conectado. Você abriu a boca, eles compraram a tua visão. Você se expressou sobre alguma coisa, eles compartilharam a visão, porque eles estão conectados com você. E isso é difícil. Não é fácil, mas é possível. Amém? Liderança e conectividade. O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. O líder, ele tem que estar conectado. A essência de um líder é definitivamente impactada pela sua habilidade ou inabilidade de se conectar com as pessoas. O líder, ele é impactado diretamente por isso. Se ele tem a habilidade de se conectar com as pessoas, a sua liderança vai bem. Se ele não tem a habilidade, a sua liderança não vai bem. Aí a gente fala aqui, ó, para lidar com os outros, você tem que estar apto a se comunicar bem. E conectar-se é o ponto-chave para isso. A conexão é o ponto-chave para isso.
Liderança e conectividade. Para se comunicar com ciência e liderar os outros, você precisa de iniciativa. Iniciativa. Precisa ser proativo. Isso em todos os aspectos. Tanto o líder precisa ter iniciativa, como os liderados precisam ter iniciativa. A comunicação só é estabelecida quando eu tenho o interlocutor e quem ouve. Então, essa proatividade é dos dois lados. A comunicação eficiente na liderança é isso. O líder está falando proativamente em favor dos seus liderados e os seus liderados estão agindo proativamente. Isso é muito importante. Liderar pessoas não é fácil, porque as pessoas são diferentes. Se as pessoas fossem todas iguais, seria muito fácil. Você aprenderia a característica daquela pessoa, se adaptaria com o jeito daquela pessoa, seria muito fácil. Mas o desafio da liderança é liderar pessoas diferentes. O bom líder é aquele que lidera pessoas diferentes. Temperamentos diferentes, posições diferentes, hierarquias diferentes. Mas o bom líder, ele tem o poder de influenciar, de se comunicar. E ele precisa ser proativo. E o liderado também. A habilidade de se conectar com os outros começa com a compreensão dos valores da pessoa. Quais são os valores da pessoa? Isso é importantíssimo. E quais são os seus valores? Qual que é o ponto de identificação dos seus valores e do valor da pessoa com quem você comunica? Isso é muito importante. Então, às vezes você está liderando uma pessoa e você não sabe quais são os valores daquela pessoa. O que se conecta com aquela pessoa. Então, isso é muito importante. Conexão nunca é sobre mim. Nunca. É sobre os outros. Então, se eu quero me conectar com alguém, primeiro eu preciso focar nos outros. Foco nas pessoas. Isso é muito importante. Eu preciso expandir o vocabulário que vai além de meras palavras. Eu preciso saber o que impacta a minha comunicação com o irmão Jorge. O que impacta? Ela vai além de palavras. O que eu posso me comunicar com o irmão Jorge que eu sei que vai mexer no coração dele? Ao meu favor, influenciá-lo. Isso é extremamente importante. Dominar a sua energia para se conectar. Irmãos, eu estou num exercício de liderança muito forte. Eu dirijo uma empresa no Curitiba, onde eu tenho que fazer esse exercício todos os dias. Eu preciso me conectar com as pessoas. Porque ninguém faz nada sozinho. O líder ele não faz nada sozinho. Ele age através de outras pessoas. E se você não tiver energia para se conectar com as pessoas, a sua liderança está fracassada. A sua liderança não vai adiante. Então, o bom líder, ele tem que dominar a sua energia para se conectar com as pessoas o tempo todo. Adquirir percepção de como grandes comunicadores se conectam. Isso é muito importante, você ter uma referência, você ter alguém em quem você se espelha, observar como ele faz. Isso é muito importante. Encontrar um ponto comum. Como que eu converso com alguém que eu nunca vi? Como que eu converso com alguém que eu nunca vi? Por exemplo, está aqui o Jonas. Eu nunca vi o Jonas na vida. Eu chego. Oi, tudo bem? Tudo. Está calor hoje. Está calor. O que eles têm de comum? Por enquanto, nada. Ah, rapaz, você gosta de gravata? Gosto. Mas fica bem, né? Já achou como? Eu também gosto de gravata. E daí começa o diálogo. Começa o relacionamento. Então, o ponto em comum para um diálogo, para uma conversa, é muito importante. Independente da área. Independente do assunto. Mas você está discutindo sobre a palavra de Deus, qual é o ponto comum? Isso é muito importante. Comunicação simples. Isso é muito importante. Não adianta você enfrentar, falar difícil. Comunicação simples. Objetivo, direto. Captar o interesse das pessoas. Isso é uma arte. Você está falando e as pessoas estão interessadas em quê? Você consegue prender a sua audiência? Quando você fala, as pessoas prestam atenção em você. Ou simplesmente as pessoas viram com você. Ou simplesmente as pessoas fogem, na hora que aquele irmão vai pregar, ele vai, não, deixa eu correr. Chega no banheiro.
Deixa eu beber água. Né? Isso é a capacidade de atrair a atenção das pessoas, de inspirá-las. Todo líder ele tem que deixar um legado, irmãos. Todo líder deve deixar um legado. Ele deve inspirar as pessoas. As pessoas que o escutam, vai falar: olha, eu quero ser como aquele pastor. Eu quero ser como aquele diácono. Eu quero ser como aquele cooperador. Eu quero ser como aquele irmão que dirige um ciclo de oração. Eu quero ser como aquele líder de mocidade. Isso é importantíssimo. Você inspirar as pessoas. E além de tudo, você precisa ser verdadeiro, autêntico. Esses são os princípios de conexão para você conectar com as pessoas. Repita comigo: conectar-se tem tudo a ver com os outros. É com os outros, não é com você, é com os outros. Então, em primeiro lugar, foco nas pessoas. Foco nas pessoas. Fale comigo: foco nas pessoas. O ministério de Cristo foi baseado no foco das pessoas. Cristo ele vivia com foco nas pessoas o tempo inteiro. Ele morreu na cruz com foco em mim e você. Ele veio este mundo com foco nas pessoas. E para se conectar, o foco deve ser nas pessoas. Né? Quantas pessoas elas estão? Ah, porque eu prego comigo. O foco está em você. Ah, porque eu falo comigo. O foco está em você. Ah, porque eu canto comigo. O foco está em você. O foco tem que ser nas pessoas. Quando eu prego a palavra de Deus, eu prego para atingir o coração das pessoas. Quando eu canto porque eu estou louvando a Deus. E eu quero que esse louvor atinja a vida do pecador. E quero que o pecador se entenda com isso. O foco é sempre nas pessoas. Quando eu estou dando um conselho pastoral, quando eu estou na escola dominical ensinando a palavra de Deus, em todos os aspectos, o foco tem que ser nas pessoas. E nós só vamos avançar na nossa vida ministerial se tivermos o foco nas pessoas. E aqui eu achei uma coisa interessante. Em equipe não existe o erro. Não existe o erro. Temos que aprender a trabalhar em equipe. Somos uma unidade. Um único corpo. Lemos lá em Coríntios. Mas existe a vogal erro e a vogal não. Que juntas dão erro. Você não é ninguém sozinho. Você precisa de alguém. O ser humano ele nasceu para estar se relacionando o tempo inteiro. Isso é muito importante. Se primeiro você quer ajudar as pessoas a conseguir o que elas querem, elas ajudarão você a conseguir o que você quer. Quando você tem um foco nas pessoas, isso é princípio cristão. Servir, servir, servir e servir. Quando você serve as pessoas te servem. É natural isso. Quando você tem um foco nas pessoas têm um foco em você. Então isso é natural. Foco nas pessoas, conectar nunca é sobre mim, já falamos sobre isso. Se você quer conectar os outros, você tem que passar por cima de você mesmo. Por que isso, irmãos? Porque para conectar com os outros, muitas vezes exige renúncia. Exige muitas vezes eu abdicar do meu tempo para estar com o meu irmão. Exige muitas vezes eu abdicar dos meus compromissos para estar com o meu irmão. Exige muitas vezes eu abdicar da minha agenda para estar com o meu irmão. Então, por isso, eu tenho que passar muitas vezes por cima de mim mesmo. Deve mudar o foco. De dentro para fora, saindo de você e indo para os outros. É alguma coisa do meu coração para o vosso coração. É alguma coisa do meu intelecto para o vosso intelecto. Isso é mudar o foco. E maturidade é a habilidade de ver e agir para os outros. Pessoas imaturas não veem a ponto de vista de outra pessoa. Não compreende. Só ela está certa, só ela está correta. Mas quando eu tenho maturidade, eu entendo que eu preciso do conselho do meu irmão. Eu entendo que eu preciso da ajuda do meu irmão e da minha irmã. Isso é muito importante. Tendências do ser humano desde pequeno. Já estou ensinando isso. Tendências do ser humano desde pequeno. Isso aqui é nítido. A gente vai ver esse comportamento em crianças. Em alguns adultos também. É muito natural você ver isso. Se eu gosto disso, é meu. Se está na minha mão, é meu. Não é assim que uma criança sabe? Pega lá uma criança que também do filho do ar. Você dá um carrinho para ele. É meu. Tenta tirar dele. Não, é meu. Está na minha mão, é meu. Se eu posso pegar de você, é meu. Se eu tive isso um tempinho atrás, é meu.
Isso é tendência do ser humano. Isso é tendência do ser humano. Esse aqui vai ficar aqui. Mas que o Senhor vem nos libertar desse egoísmo. Aí você vai passando. Se é meu, Tô deixando a nunca deve bateria ser seu. ficar. Isso é tendência do ser humano. Aí o Se estou fazendo um construindo algo, todas as peças são minhas. Se parece que é meu, é meu. Se de primeiro é meu. Se conseguir ver, é meu. Se acha que é meu, é meu. E por aí vai. Isso é tendência do ser humano. O ser humano ele tende a ser egoísta. Mas nós devemos nos libertar disso de forma esses três aqui, ó. É o Não é que impede o comunicador de se comunicar com as pessoas. Aí falta mais esse aí. Às vezes eu estou tão elevado. E esse da internet. Quando eu estou Falta mais ministrando, um. quando eu estou fazendo um trabalho, Acabando de gravar quando eu esse estou aqui, ó. falando a Já palavra bate de Deus, tudo. quando eu estou cantando Aí vou hino, gravar mais um da internet. que a mensagem não chega. Ela não deixa. Vai ficar. Para a gente obter sucesso na vida, a gente deve aprender a trabalhar por intermédio das pessoas. E só trabalha por intermédio das pessoas aqueles que se conseguem conectar essas pessoas. Aquele que consegue influenciar as pessoas. Não importa quanto trabalho você pode fazer. Não importa quanto a sua personalidade é envolvente. Você só avançará no ministério se trabalhar por intermédio dos outros. Trabalhando por intermédio dos outros. Isso é o princípio de autoridade. Todos estão debaixo de uma autoridade. Todos estão debaixo de uma autoridade. Não adianta você para crescer. Você tem que estar debaixo do seu pastor, debaixo do seu presidente, debaixo da autoridade da líder da sua geração, debaixo da autoridade do líder da postagem. Isso é o princípio de autoridade. Você pode falar até não aguentar mais, mas se as pessoas não souberem que você se importa com elas, as pessoas vão saber isso. Se você se importa com elas, se você está falando simplesmente para falar. Tem que estar preparado para servir as necessidades das pessoas que entram em contato com você. O tempo todo, essa é a nossa missão. As pessoas sempre vão fazer uma pergunta para você. Primeiro, quando você se comunica, as pessoas estão querendo saber o quê? As pessoas estão buscando essas respostas quando você está se comunicando. Primeiro, você pode me ajudar de alguma forma quando você se comunica? Eu posso confiar em você? As pessoas estão buscando isso é conexão. Né? Você se preocupa comigo? Realmente? Você pode me ajudar de novo? Eu posso confiar em você? Isso são perguntas constantes que as pessoas fazem quando estão se conectando umas às outras. Essa é a base do relacionamento. E conectar-se vai além das palavras. Né? Quando as pessoas tentam se comunicar com as outras pessoas, acreditam que mensagem é tudo que importa. Não é mensagem. A comunicação envolve palavras, tom de voz e linguagem corporal. A comunicação ela vai além das palavras. Agora, olha que importante. Quando alguém sente a comunicação, quando sentimentos e atitudes são comunicados, você sabia que 7% do que você fala é acreditado? Quando a pessoa está sentindo, só 7% do que você fala é acreditado. A forma como dizemos corresponde a 38%. A forma que você fala, o impacto da tua comunicação, corresponde a 38%. E o ser humano é visual. 55% é visual. 55% é de olhar, é de estar vendo. Né? Então isso é muito importante. Isso é um dado para poder fazer para vocês. E aqui a comunicação envolve pensamento, emoção e ação. Sempre. Pensamento, diga comigo, algo que sabemos. Emoção, algo que sentimos. Ação, algo que fazemos. Por que isso, irmãos? Toda comunicação, ela tem que ter pensamento, emoção e ação. Toda comunicação, ela tem que ter isso. Por quê? Olha que interessante isso aqui. Acho que está... Pode falar. Olha que interessante isso aqui. Algo que sei, mas não
muito simples. Ah, eu sei disso. Eu sei falar, por exemplo, sobre álgebra linear. Mas eu não me identifico com esse assunto. Eu não sinto esse assunto. Minha comunicação não tem paixão. E quanta gente está se comunicando sem ter paixão? Quanta gente tem se comunicado sem ter paixão? Ela sabe, ela conhece a palavra, mas ela não sente a palavra. Ela não tem paixão na comunicação. Algo que sei, eu sei, mas não faço. Você não é exemplo. A sua comunicação não passa de teoria. A tua vida não testifica. As tuas atitudes não testificam. E comunicação é isso. É algo que sei e algo que faço. Porque quando é algo que sei, mas não faço, não passa de teoria. Não passa de blá blá blá. Essa é a verdade. Algo que sinto. Olha, eu sinto isso no meu coração, mas não sei. Não adianta você falar daquilo que você não sabe. Você pode até sentir muita vontade, mas você tem que estar preparado. Você tem que ler a palavra, você tem que meditar, você tem que buscar. E daí sim você vai ter conexão. Algo que eu sinto, mas não faço. Minha conexão é hipócrita. Você sente, mas não faz. Por que você não faz? Algo que eu faço, mas não sei. Já roda as 3. Minha conexão é presunçosa. E algo que faço, mas não sinto. Minha conexão é hipócrita. Estão compreendendo isso? A importância da conectividade. A importância de falarmos e sermos autênticos. Da comunicação sentir efeito. É isso. Pensamento e ação, emoção e ação. Tem que ter os três, não adianta. Você quer se comunicar com alguém, você tem que ter os três. Quando inclui os três componentes que são pensamento, emoção e ação, a minha comunicação ela tem o quê? Diga comigo, convicção, paixão, credibilidade. O resultado, conexão. Se a tua comunicação ela tem paixão, ela tem credibilidade, ela tem convicção, o resultado é conexão. Só que para isso, eu tenho que incluir pensamento, emoção e ação. Não tem jeito. Compartilhar a visão, por isso nós estamos encerrando a fala. Compartilhar a visão. Você já teve que comunicar a visão de outra pessoa? Quem já teve essa experiência? Comunicar a visão de outra pessoa. É difícil, não é? Comunicar a visão de outra pessoa. Por que isso é tão difícil? Como que eu faço isso com credibilidade? Eu estou passando a visão para frente de uma outra pessoa. Sabe por que é difícil? Porque você não tornou a sua visão. A partir do momento que você tornar a sua visão, vai ficar fácil. Porque você só pode comunicar aquilo que você acredita de fato. Aquilo que você acredita. Porque daí entra dentro daquilo que nós falamos. De pensamento, emoção e ação. Se você não acredita na visão, você não pode comunicar a visão. E isso é muito importante. Nós temos uma visão do ministério. Vila Bela tem uma visão. Mas você só pode levar a Vila Bela para frente. Você só pode expandir lá se você tornar a sua visão. A família ela tem uma visão. Mas você só pode levar essa visão para frente se você tornar a sua visão. A mesma coisa, todos os departamentos da igreja. Nós temos que tornar a nossa visão. E tornar a nossa visão é acreditar na visão. É fazer parte da visão. É se comprometer na visão. É se envolver na visão. Isso é muito importante. Como que eu faço isso? Primeiro, como que a visão me impacta positivamente? Como que essa visão impacta a minha vida? Me conecto com ela na esfera pessoal. E uma vez feito isso, fica fácil. Eu vou simplesmente apresentar a informação da minha visão. Por último, a comunicação tem que gerar valor. A sua mensagem deve ser mais do que uma mera mensagem. Deve ter valor. Deve ter a promessa de entregar e oferecer a sua audiência. Deve ter o potencial de mudar vidas. A tua mensagem tem que ser impactante. Ela tem que ter
o poder de mudar vidas. Conectar-se vai nas palavras. Quando você tem responsabilidade de se conectar com os outros, você decide servir os outros em vez de você mesmo, as suas chances de se conectar com as pessoas elas aumentam. E a sua atitude, ela fala mais alto que palavras. Diga comigo, na comunicação, atitude fala mais alto que palavras. Fala mais alto que palavras. Amém. Vamos estar aqui mesmo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, temos falado, Senhor, sobre comunicação. É importante, Senhor, nos conectarmos com as pessoas que estão ao nosso lado. É importante, Senhor, nos conectarmos com os liberais e com os líderes, Senhor. Nos ensina, Senhor, a comunicar de maneira efetiva, para que o teu reino seja engrandecido, para que a tua palavra, Senhor, surta efeito nos corações e nas vidas. Nos ensina, Senhor, as verdades que precisamos saber. Nos ensina, Senhor, a comunicar, Senhor, de forma efetiva, a surtir efeito, Senhor, nas nossas atitudes, e no nosso dia a dia, e na nossa vida, e nos nossos relacionamentos, Senhor. Lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nós possamos cada vez mais aprender a palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos estar fazendo uma pausa nesse momento e às 18h30 nós estaremos voltando para nós darmos início ao culto desta noite. Então, nós vamos chamar agora, a agenda já está pronta, o de costume, na ordem, as irmãs também, nós vamos dar uma oportunidade para elas, e na sequência, então nós vamos, às 18h30, nós estaremos voltando em nome de Jesus Cristo. Amém? Os irmãos